Eu nasci em 1º de janeiro de 1978 e desde aquele dia até hoje, todos os dias foram maus. Sim, mas eu, ao longo da minha vida, não poderia me deixar levar pelo mal. Ou seja, o mal não poderia causar em mim um medo, uma angústia, um desespero. Não, isso não pode acontecer. Porque quando a vida de uma pessoa está em Cristo, ela tem segurança, ela tem uma fortaleza, ela tem um escudo, digamos assim. Alguém que a livra do mal. Esse é o meu caso. Aliás, é o caso de muitas pessoas hoje que estão vivas no século XXI. Porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, sinceramente, essa pessoa, ela pode orar a Deus pedindo a Ele que a livre do mal. Porque todos os dias são maus. E o mal, ele sempre afeta a pessoa de alguma forma. Então, é importante, é decisivo que Deus possa nos livrar do mal. Isso tem que acontecer, porque o mal não pode nos causar medo em tempo algum. Quando o mal nos afeta dessa forma, nos causando medo, temor, insegurança, a nossa vida fica à mercê do mal, que acontece dia após dia. Então, nós não podemos ser refém desse tipo de coisa. É por isso que é preciso entender que, enquanto vivemos neste mundo, não podemos, como é que posso dizer? Não podemos ser pessoas que o mal cause um efeito em nossas vidas. Não. Não podemos ser assim. Porque quando isso acontece, nós perdemos a nossa paz. O mal nos afeta de tal forma que ele nos tira a paz, o sossego, a tranquilidade, a segurança, a estabilidade na vida, o equilíbrio, o domínio próprio. Então, sem essas coisas, nós ficamos totalmente vulneráveis à ação do mal, porque o mal ele tem esse objetivo de causar medo nas pessoas, causar desespero. E isso não pode acontecer. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje, os dias maus. Porque tanto você como eu estamos vivendo dias maus hoje. Mas isso já acontece há séculos no mundo, ou melhor, há milênios. Então, não é novidade mais isso. Agora nós precisamos entender que devemos aprender certas coisas para que o mal não possa causar em nós, não possa causar em nenhum de nós medo, angústia, desespero. Então, a aprendizagem aplicada em nossas vidas a respeito disso vai nos trazer equilíbrio, sensatez, vai nos trazer esperança, vai nos trazer paz, vai nos deixar dormir sossegados, tranquilos, sem impedimento algum. Porque o que complica a vida das pessoas hoje é o mal. E a maioria da humanidade hoje está vivendo essa condição. Então, o que eu vou falar aqui hoje vai ser útil, importante para essas pessoas, para que elas possam ter em suas vidas algo que possa lhes dar alívio contra o mal. Então, eu vou ler aqui alguns versículos para falar sobre essa questão. E eu espero que as pessoas entendam o que vai ser dito aqui. Porque o objetivo é esse. O objetivo é fazer com que qualquer pessoa hoje possa estar livre do mal.
não deixar que o mal possa a enredar ou a envolver de tal forma que ela fique totalmente entregue à ação do mal em sua vida. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro dos Salmos, capítulo 49, ou melhor, Salmos 49, versículos 5 e 6. Salmos 49, versículos 5 e 6. E esse texto aqui vai falar sobre exatamente o temor, porque não podemos ter temor algum. Em qualquer dia mau que possamos viver, não podemos ter temor, ou seja, não podemos ter medo em tempo algum. Então está escrito assim, ó. Porque hei de eu ter... Deixa eu ler errado aqui, peraí. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Então, ele está perguntando para si mesmo, por que ele iria temer nos dias da tribulação? Teria algum motivo pelo qual ele pudesse ter medo, mesmo no dia da tribulação? Ou seja, mesmo num dia mau, onde a tribulação pudesse acontecer com ele? Não tinha nenhum motivo para isso acontecer, para ele ter esse medo. Então ele diz aqui, ó, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Então, existem muitas pessoas que confiam nos seus bens. E existem muitas pessoas também que confiam também na sua muita riqueza, que se gloriam em sua muita riqueza. Então, essas pessoas, às vezes, elas estavam causando um mal para esse homem aqui, que falou isso. Então, por que ele iria temer esse tipo de coisa? Ele não ia temer isso em tempo algum. É o que nós devemos fazer hoje também. Você não pode temer nada, nem eu também. Mesmo que estejamos passando por dias maus, mesmo que pessoas, mesmo que estejamos passando por dias de tribulação, quando pessoas que vivem na iniquidade possam nos perseguir, mesmo que pessoas que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam, mesmo que pessoas assim tentem nos amedrontar, não podemos temer em tempo algum. Então, é importante entendermos isso hoje, estamos conscientizados disso, porque o medo não pode nos causar pânico, ao ponto de ficarmos desesperados, sem saber o que fazer. Não. Em qualquer dia em que estamos vivendo, isso não pode acontecer em tempo algum. É preciso viver sem temor, sem medo. E quem faz isso acontecer na sua vida e na minha vida é o nosso Deus e Pai, o nosso Criador. Aquele em quem nós cremos, aquele em quem vivemos. Então, ele sim traz essa segurança, esse conforto, essa paz, que impede que tenhamos medo, mesmo que aconteça tribulação ou algum mal, que possa nos tentar intimidar, digamos assim. Então, é preciso entender isso hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 15. Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo
15, está escrito assim, ó: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Então, para qualquer pessoa que deixa a sua vida ser tomada pela aflição, a aflição no seu espírito, na sua vida, enfim, qualquer pessoa que se deixa levar por essa aflição, os dias dessa pessoa são maus. É bem claro aqui, ó. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. O que é melhor? Ter aflição no coração ou ter alegria no coração? Porque para aqueles que têm aflição no coração, os dias são maus. O mal desses dias causam medo nessa pessoa. Ela fica aflita, ela fica desesperada, ela fica sem uma tranquilidade na vida, digamos assim. O mal a cerca de tal forma que o mal provoca isso nela. Provoca esse medo incontrolável. Mas a alegria do coração é banquete infinito. Então, para aquelas pessoas que têm alegria no coração, é um banquete contínuo. Isso significa o quê? Que ela não... Essa pessoa que tem alegria no coração nunca vai deixar o mal dominar a sua vida. A vida dela é um banquete contínuo, dia após dia. Isso significa que ela vai estar segura, tranquila. Ela vai fazer as coisas sem medo algum. O medo não vai dominar a sua vida. Porque para a vida dessa pessoa existe um banquete contínuo. Isso é importante de saber. Porque quando a pessoa sabe que vai ter um banquete contínuo, ela está tranquila, em paz, ela está segura, ela está com a vida estabilizada, firme. Então, isso é para ela como uma âncora para a sua alma. Para a sua alma não se abalar em tempo algum, não ter medo em tempo algum. Então isso é muito importante. Esse provérbio aqui é claríssimo para a nossa compreensão a respeito do que estamos falando aqui. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 34. Porque existem muitas coisas que podem nos causar ansiedade. Mas a ansiedade não pode nos dominar. Não podemos nos inquietar por causa da ansiedade. Essa aflição de espírito chamada ansiedade não pode existir em nossas vidas. O Senhor Jesus foi bem claro a respeito disso. Porque quando a pessoa está ansiosa por alguma coisa do dia de amanhã, ou uma coisa dos dias futuros, ela um dos efeitos da ansiedade é causar medo nessa pessoa. E aí vem a intranquilidade. Ela fica bem angustiada quando alguma coisa que ela estava ansiosa não acontece, ela fica desesperada. Então, o que o Senhor Jesus disse sobre isso? Ele disse o seguinte, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
basta ao dia o seu próprio mal. Então, cada dia tem o seu próprio mal. Mas esse mal não pode afetar nem a você nem a mim em tempo algum. Porque Jesus aqui diz claramente, para que não possamos nos inquietar com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Nós não sabemos quais serão esses cuidados que o dia de amanhã trará. Pode ser coisas boas ou pode ser coisas más. E aí ele fala aqui, ó, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o dia de amanhã, por exemplo, basta ao dia o seu próprio mal. Vai ter mal no dia de amanhã. Mas esse mal não pode nos afetar. Por isso, não podemos ficar nos inquietando com o dia de amanhã. Essa ansiedade não pode nos levar a viver assim. Então, basta ao dia o seu próprio mal. Como eu disse no início desse vídeo, eu falei que todos os dias, desde que eu nasci até hoje, são dias maus. Porque basta ao dia o seu próprio mal. O mal sempre acontece de dia após dia. Então, o melhor a se fazer é não ser afetado por ele. É não se inquietar pelo dia de amanhã. E sim ficar tranquilo em relação a isso. Ficar em paz. Ficar sem esse medo, essa angústia, que pode nos afetar de várias formas erradas. Então, se nós queremos que isso não aconteça em nossas vidas, devemos fazer o que o Senhor Jesus disse, para não nos inquietarmos com o dia de amanhã. Agora eu vou ler aquele próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Olha o que ele vai falar aqui, é muito importante. Está escrito assim, ó. Esse texto aqui serve para você e para mim hoje que estamos vivendo no século 21. Então, ele fala aqui, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, pessoal, os dias são maus. Os dias em que vivemos são maus. É verdade, está escrito. Então, se os dias são maus, nesses dias maus, nós temos que ver prudentemente como andamos nesses dias maus. E aí ele diz aqui, ó, não podemos andar como nécios, e sim como sábios. Os sábios, eles conseguem remir o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, nesses dias maus, não podemos nos tornar insensatos. Mas o que nós devemos fazer é procurar compreender qual a vontade do Senhor para as nossas vidas nesses dias maus. E a vontade do Senhor é a melhor possível. É para remirmos o tempo. É para não deixarmos que os dias maus nos afetem. Ou faça, ou que o efeito dos dias maus possa nos prejudicar de alguma forma. Por isso é necessário remir o tempo, porque os dias
são maus. Então, isso serve para você e para mim. Hoje, no século XXI, nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. E os dias maus vão se agravar ao longo dos anos. Cada vez vai surgir mais e mais coisas más para nos afetar. Então, nós não devemos nos deixar levar pelos dias maus. Nem você nem eu podemos fazer isso em tempo algum. É errado fazer isso. O que nós devemos fazer é remir o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, tanto você como eu devemos compreender qual a vontade do Senhor. Quando compreendemos qual é a vontade do Senhor, vamos fazer a vontade dele, dia após dia, para que assim, tudo que possamos fazer seja para o inteiro agrado do Senhor, para o inteiro agrado de Deus. Isso é importante. E agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Então, hoje, no século XXI, nós vivemos muitos dias maus. Mas nós devemos, nesses dias maus, fazer algumas coisas que podem nos ajudar a não sermos levados para práticas do mal. Porque o objetivo dos dias maus é esse: levar as pessoas a praticarem o mal. O mal dos dias maus consegue seduzir, consegue envolver e enredar as pessoas para que elas comecem a praticar o mal. Esse é o procedimento errado. O procedimento certo e correto a se fazer nos dias maus é não dar lugar ao mal. É se abster de toda forma de mal. É fugir da aparência do mal. Então, tanto você como eu devemos fazer isso. E esse texto aqui fala exatamente sobre isso. Tanto para você como para mim. Então, eu vou ler aqui, o texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Então está escrito assim, deixa eu ver aqui. Está escrito assim, Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Então, para você e para mim, quem hoje quiser amar a vida e ver dias felizes, o que a pessoa tem que fazer? Refrear a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, é preciso refrear a nossa língua do mal e evitar que os nossos lábios falem dolosamente. Só assim iremos conseguir amar a vida e ver dias felizes. Mesmo que existam dias maus, vamos conseguir viver dias felizes. Vamos conseguir ver dias felizes. Aí ele continua dizendo aqui, deixa eu ver aqui, versículo 10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal. Então, nos dias maus, o que nós devemos fazer é nos apartar do mal, ou seja, nos afastar do mal. Ficar bem longe, bem distante. O mal tem que estar a muitos quilômetros de distância das nossas vidas. É isso que nós devemos fazer.
nos afastar totalmente do mal. O mal tem que estar de um lado e nós temos que estar do lado oposto. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Então, nós devemos, quando nós nos afastarmos do mal, temos que praticar o que é bom. Essa é a nossa prática, praticar o que é bom. Isso é importante, é decisivo. Pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, nos dias maus, nós temos que buscar a paz e se empenhar por alcançá-la, e vivê-la e praticá-la todos os dias. Isso vai contar a nosso favor, para que o mal não tenha lugar em nossas vidas em tempo algum. Não podemos dar lugar ao mal, nem espaço para ele em tempo algum. Isso é errado. O que está sendo ensinado aqui é para colocarmos em prática. Temos que aplicar o que está escrito aqui em nossas vidas. É urgente que se faça isso. Isso é algo saudável. É algo que visa o nosso bem. Então eu vou ler aqui o texto de novo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Então, hoje no século XXI, para todas as pessoas, esse texto é fundamental, é decisivo, é importante, é sério, tem que ser levado em consideração. Porque ele nos ensina algo muito importante, para que nos dias maus não possamos ser influenciados pelo mal. Pelo contrário, temos que fazer coisas que possam nos afastar do mal. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Isso é algo muito sério. Porque quando alguém dá lugar ao mal, quando alguém nos dias maus dá lugar ao mal, ela está causando mal para si mesma. Ela vai temer, ela vai ficar com medo, com angústia. Ela não vai ter tranquilidade em tempo algum. Ela não vai conseguir dormir com tranquilidade, com sossego, com paz. Vai estar sempre ali o mal causando um desespero, digamos assim, uma intranquilidade, uma ansiedade, uma aflição de espírito. Isso para um ser humano normal é algo muito ruim. Então, esse texto aqui, da primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11, é como um remédio saudável para a sua vida e para a minha vida. Porque ele nos ensina a praticar as coisas boas, certas, para que o mal não possa nos afetar em tempo algum. Então, isso é muito sério. Sério para você e para mim. Então, essas são as palavras úteis e importantes hoje que nós devemos aprender. Aplicar em nossas vidas para que os resultados disso possam produzir em nós algo que vai nos beneficiar. Vai nos fazer viver algo bom. Para que possamos ver dias felizes. Então isso é importante demais. Essa é a cura que tanto você como eu precisamos hoje. Aliás, a humanidade inteira precisa dessa cura. Aplicando esse texto em sua vida e fazendo exatamente o que ele está nos mandando fazer. Para o nosso próprio bem-estar, para vermos dias felizes com os nossos próprios olhos. Então, temos que viver assim. Esse é o objetivo do que foi dito aqui hoje.
Então eu espero que essa palavra cumpra o seu objetivo na sua vida e na minha vida também. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.